Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias e teremos destaques como o Banco Central, que está desenvolvendo meios para bloquear e devolver o dinheiro do Pix. Também estamos falando do Desenrola, que começa nova fase, inclusive com renegociações de dívidas no valor de R$20 mil. O artesanato movimenta 50 milhões de reais aqui no Brasil. Estaremos destacando essa e outras informações. Você nos acompanha sempre através aí do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, e aqueles que gostam de informações atualizadas e diárias com fotos e também a parte escrita, nós temos o Face A Hora da Notícia. E vamos iniciar o Tele Brasil Notícias desta semana. No ar! E começamos falando do Banco Central, exatamente, que tem medidas importantes para bloquear e devolver o dinheiro aí do Pix. Sim, ele está desenvolvendo 2 meios de segurança para justamente bloquear e devolver o dinheiro do Pix. E, inclusive, é importante destacarmos que é um dos meios mais utilizados para pagamento e transações. O Pix já se tornou o meio de pagamento eletrônico mais utilizado pelos brasileiros. Em 2 anos de funcionamento, ele já superou os métodos tradicionais como TED, DOC, boleto e cheques. E para proteger as pessoas contra fraudes e golpes, o Banco Central vem modernizando o sistema. E entre as modernizações estão o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução. Imagine a seguinte situação: você faz uma compra em um site não tão confiável, assim que conclui a transação e efetuou o pagamento pelo Pix, descobriu se tratar de um golpe. Se o banco desconfiar dessa operação, é acionado o bloqueio cautelar do dinheiro por até 72 horas. Nesse tempo, o banco vai avaliar e, se realmente se tratar de uma fraude, o dinheiro será devolvido ao pagador. Já o mecanismo especial de devolução do Pix pode ser acionado tanto pelo banco como pela vítima. A novidade agradou esse estudante. Muito menos burocracia e hoje em dia o tempo é muito importante para a gente, então acho que essa é uma ferramenta muito importante. Para usar a funcionalidade é necessário registrar um boletim de ocorrência e comunicar o ocorrido à sua instituição financeira pelos canais oficiais de atendimento ao cliente, o saque, ouvidoria ou chats de aplicativos. Mas o Banco Central alerta que o bloqueio cautelar e o mecanismo de devolução não podem ser utilizados para desfazer uma compra, por exemplo. Eu comprei alguma coisa num site, por exemplo, e, sei lá, veio outro produto, o produto veio danificado e eu quero o meu dinheiro de volta. Não é para reclamar com o meu banco, né? O desacordo comercial eu resolvo com a loja que eu comprei. Então, eu tenho que entrar em contato com a loja e, se a loja concordar, ela vai devolver os recursos. O mecanismo também não serve em casos em que o pagador se confunde e faz transferência para um Pix errado. Genivaldo se enganou no valor do Pix. Ao invés de pagar R$ 32, ele fez uma transferência de R$ 320. E me devolveu. Retornou para minha conta. Já o Carlos foi pagar um Uber e passou o Pix para a pessoa errada. Imediatamente, ele entrou em contato por telefone e conseguiu a devolução do valor. Mandou uma mensagem que ia estornar o valor até o final do dia. E pelo menos dessa vez eu tive sucesso, né? Eu me devolver o dinheiro. As pessoas têm que ter o cuidado de olhar aquela tela antes de colocar a senha, olhar o nome da pessoa e se certificar que de fato você está fazendo o Pix para a pessoa que você quer fazer. Se tiver um nome muito diferente, uma coisa estranha, você está comprando um produto numa loja e vem um CPF ali, desconfia. Isso não é usual, né? Pode ser uma fraude. E aí é só não autorizar o Pix que a fraude não acontece. Muito bem, vamos falar então de empregos. Exatamente. Então você que está aí buscando as oportunidades, preste atenção, porque essa informação é bastante interessante, porque bares e restaurantes devem empregar 15% a mais do que no último final de ano. Isso representa aí uma perspectiva de um volume de pessoas nesta área de 15%. Isso sem contarmos a questão de perspectiva para as vagas temporárias
para este final de ano. Vamos acompanhar. O ano se aproxima do fim e alguns setores da economia se aquecem. Um deles é o de bares e restaurantes. Com a chegada das férias, no período de festas e com o reforço do 13º, clientes lotam as mesas em busca de bebida e boa comida. Isso tudo se traduz em mais emprego. Segundo a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 35% dos empresários do setor pretendem contratar funcionários até o fim do ano. O principal motivo é justamente o aumento da demanda. A Associação Nacional de Restaurantes também tem números otimistas. Tende a haver um crescimento de vagas de trabalho na ordem de mais ou menos 15% em relação a 2022, o que significaria mais de 15 mil novas vagas no Brasil como um todo. Isso estou falando vagas formais, carteira assinada. Neste final de ano, um dos melhores presentes é uma oportunidade de trabalho. E o setor de bares e restaurantes é uma ótima porta de entrada para quem busca um novo emprego. Eu comecei como extra e depois de uma semana eu comecei fixo. E o pessoal gostou logo de você? Exatamente, na hora, poucos dias já eu fui contratado. Para garantir uma vaga, é preciso ter garra e gostar desse tipo de trabalho, que envolve muita disposição e também simpatia. A simpatia, o bom atendimento, né, é fundamental. Querer servir a outra pessoa como se estivesse servindo ao melhor amigo, né, a melhor amiga. Então, isso aí é fundamental. Vamos falar agora de saúde, referente ao dia do combate à dengue. E houve nesse dia um reforço da importância da luta contra o Aedes aegypti. Dia 20, então, de novembro, foi o dia que se foi comemorar. Entre janeiro e outubro desse ano, por isso que dissemos infelizmente, foram mais de 1.600.000 casos da doença, um aumento de 21% se comparado com o que aconteceu no ano passado. Vamos observar. O período mais chuvoso do ano está chegando em grande parte do país e o maior acúmulo de água é propício para a larva virar o mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, chikungunya e zika vírus. Nós temos identificado, sim, este ano, um aumento de casos de dengue acima do que foi reportado em 2022. E não só isso, mas também temos observado uma tendência de aumento de casos acima daquele que é esperado para esse período, que é um período não sazonal. Segundo o Ministério da Saúde, os principais criadouros do mosquito, quase 40%, são as caixas d'água e tambores. Em seguida estão vasos de plantas, garrafas, calhas, lajes e até plantas, como bromélias. Já pneus e outros lixos que podem ser recolhidos respondem por quase 24%. Apesar da maior preocupação com o período de chuvas, os ovos do Aedes aegypti sobrevivem também no ambiente seco por até um ano. Medindo meio milímetro, eles ainda são difíceis de serem visualizados. Por isso, o Ministério da Saúde destaca a importância de manter a vigilância sempre. E em caso de sintomas da dengue, é importante buscar ajuda médica o quanto antes. Eu queria alertar a população para procurar as unidades básicas de saúde quando apresentarem febre alta, dores no corpo, dores nas articulações, dor atrás dos olhos, se aparecerem manchas no corpo também, que essas são todas sintomas que são muito sugestivos. Vamos agora falar então do Ministério da Saúde, porque ele está lançando um guia com recomendações durante o calor intenso. Realmente tem feito muito calor em várias capitais e no Brasil todo. E justamente a proteção para a população, os mais vulneráveis no caso, são pessoas importantes nessa questão, é o caso de crianças e também dos idosos. O governo federal então lançou este guia com dicas e a questão também de cuidados com a saúde durante o calor intenso. Vamos observar. Segundo o guia, estão transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas e dor de cabeça. Para conferir as recomendações, você pode acessar o site da Agência Brasil e o endereço é agenciabrasil.abc.com.br.
O Desenrola Brasil começou uma nova fase com renegociação de dívidas até R$20 mil. O dia D foi no mutirão que foi realizado na quarta-feira, dia 22 de novembro, com a participação de várias instituições financeiras. Agora você vai conferir como você pode se inscrever. Podem ser renegociadas as dívidas de até R$20 mil que tenham sido negativadas entre 2019 e 2022. Entram na lista débitos bancários como cartão de crédito e contas atrasadas em concessionárias de água e luz e redes varejistas. As dívidas podem ser parceladas em até 60 vezes e os descontos podem chegar a 99%. E não precisa nem sair de casa para fazer a negociação. Todo o processo é feito online na página do Desenrola Brasil na internet, em desenrola.gov.br. Lançado em julho, o programa já atendeu quase 2.700.000 brasileiros, negociando cerca de 20 bilhões de reais em dívidas atrasadas. É a chance de quem está com o nome sujo retomar o crédito na praça. Vamos agora então falar de ambiente de trabalho, mas como criar um ambiente saudável? E no trabalho com funcionários e as experiências de trabalho também positivas e a boa saúde esteja presente neste ambiente. Rodas de conversa sobre maternidade, felicidade, propósito, mentorias, reuniões para mediação de conflito. Nesta agência reguladora, o setor de qualidade de vida faz um atendimento individualizado e cuidadoso dos 1.500 trabalhadores para garantir o bem-estar de todos. A gente precisa de entender a pessoa em todas as dimensões que ela vive. Então, a dimensão indivíduo, a dimensão trabalhador, aquele conceito que em algum momento a gente aprendeu com os nossos pais e às vezes na vida, de que a gente tem que deixar a nossa vida pessoal lá fora, isso na prática não existe. E a pandemia provou isso muito pra gente. A partir do momento em que o trabalho foi para dentro das nossas casas, a gente começou a entender que nós somos seres integrais. Manter a saúde física, mental, social e também espiritual da equipe resulta em empregados mais inovadores e com melhor desempenho. Esse foi o resultado de uma pesquisa da consultoria global McKinsey com mais de 30 mil trabalhadores de 30 países. E para garantir esse bem-estar no trabalho, é preciso investir em ambientes psicologicamente seguros. Um dos grandes fatores de investimento de segurança psicológica é como lidar com a exaustão emocional. Então, como que as pessoas conseguem, dentro do ambiente de trabalho, lidar com pressão, ou até mesmo entender se a pressão que a gente está oferecendo não é demais, como que a gente acha soluções que não existem ainda para as pressões. Então, esse diálogo aberto sobre o tipo de trabalho, a quantidade de trabalho, eles poderem entender que emocionalmente eles muitas vezes vão se sentir esgotados, como é que a gente trata isso no próprio time. O Brasil ficou em 13º lugar entre os 30 países analisados no ranking de bem-estar no trabalho. No país, 62% dos entrevistados avaliaram ter boa saúde no emprego, acima da média mundial de 57%. A Turquia ficou em primeiro lugar com 78%, seguida por Índia, China, Nigéria e Camarões. Japão, Reino Unido e Holanda ficaram nas últimas colocações. Franciele é psicóloga e neurocientista. Há 20 anos, a missão dela é promover a cultura do bem-estar nas empresas. Para ela, quando existe avanço em saúde global do trabalhador, todos ganham. A primeira coisa que ela vai ganhar é satisfação do funcionário da empresa. A segunda coisa que ela ganha é uma alta de performance. Então, as pessoas começam a performar melhor, porque elas têm mais energia, têm mais foco. E na hora de engajar os trabalhadores, as lideranças exercem um papel fundamental. Soraya é fundadora e uma das mentoras da primeira escola de formação continuada de líderes que tem a arte como principal ferramenta de educação. Não adianta a gente falar em saúde integral de um ser humano se a gente não fala de saúde do trabalhador, mesmo que esse trabalhador esteja em ambiente, sentado diante de um computador. Então não é só o ambiente de trabalho, é o clima, são as relações. E para isso a liderança é fundamental. Não só da relação entre líder e liderado, mas toda a cultura e o clima organizacional que se cria com uma liderança que olha para si e entende o valor do ser humano. O governo federal, que havia retirado a autorização automática à jornada de trabalho aos domingos e aos feriados. Porém, houve já algumas mudanças nessa orientação durante esta semana, enquanto nós estamos gravando aqui o jornal Tele Brasil Notícias.
o trabalho no comércio aos domingos, e a partir de que seja discutido novamente esse assunto, vai depender muito da negociação junto a sindicatos e em cada cidade. Essa determinação veio do Ministério do Trabalho em portaria publicada no Diário Oficial, porém já está suspensa. Vamos observar. Essa mudança ela foi celebrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e também pela CUT e pela Força Sindical, que são duas das principais centrais sindicais do país. Na avaliação dessas centrais, essa mudança ela fortalece as convenções coletivas e, por isso mesmo, também a possibilidade dos trabalhadores negociarem de forma mais positiva as condições de trabalho. Com essa mudança, a regra volta a ser como anos atrás. O trabalho nos feriados ele precisa ser negociado diretamente com os sindicatos das categorias. A alteração que o Ministério do Trabalho fez exclui a autorização automática que havia para vários setores do comércio poderem convocar os empregados para trabalhar aos domingos e feriados. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve acesso à convenção coletiva dos comerciários, que é o acordo do sindicato com as empresas de comércio aqui da capital. Mesmo sem necessidade, essa cláusula de trabalho nos feriados, ela já fazia parte dessa convenção. O acordo só não permite o trabalho nos feriados do Natal e de Ano Novo. E pelo ritmo, do comércio aqui em São Paulo, a expectativa é de que nos próximos anos as convenções continuem dessa mesma forma. Essa decisão foi tomada após reunião do governo com lideranças dos empregadores e trabalhadores. E o anúncio feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi no sentido de revogar até março do ano que vem uma portaria que ele mesmo havia publicado na última sexta-feira, prevendo a necessidade de acordo coletivo, ou seja, passando pelos sindicatos as regras para os trabalhos durante os feriados nos setores do comércio e serviço. A promessa é que uma outra portaria só vai ser editada pelo governo após novas reuniões com as categorias envolvidas, sendo que o próximo encontro já está marcado para quarta-feira da semana que vem. Essa decisão também gera impactos aqui para o Congresso, porque os parlamentares já tinham apresentado um projeto de decreto legislativo para barrar essa portaria, e também uma outra proposta regulamentando os trabalhos aos feriados. Para os parlamentares, o principal risco dessa portaria é prejudicar a manutenção dos empregos. Agora fica uma questão aí no ar, porque para o Ministério do Trabalho é inconstitucional parte da portaria que havia sido publicada pelo governo anterior, que suspendeu a necessidade de acordo coletivo para o trabalho aos feriados. E para o governo atual fica valendo, então, a exigência do acordo coletivo. Vamos falar de uma questão que envolve saúde, mas é a vacinação de crianças e a importância de crianças e adolescentes serem vacinados. Saúde, as fake news estão prejudicando justamente este acontecimento da vacinação das crianças e adolescentes. E justamente por conta delas, pais têm deixado de vacinar os filhos e doenças que estavam praticamente erradicadas aqui no Brasil, como o sarampo, voltaram a aparecer. Justamente a combater a desinformação e conscientizar os pais sobre a importância da vacinação é um dos objetivos principais da revista em quadrinhos, Fake News da Vacinação. Essa revista são com os personagens da Turma da Mônica. Vamos observar. Revistinha em quadrinhos é memória afetiva e atualmente com a tecnologia ela pode estar na tela do celular, mas engane-se quem acha que é só diversão, o conteúdo também pode salvar vidas. Essa é a ideia dessa publicação com os traços da Turma da Mônica, voltada para o combate às fake news em relação à vacinação, uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Instituto Questão de Ciência e o Instituto Maurício de Souza. Eu acho importante que as pessoas aproveitem a historinha para entender como que funciona o fluxo de desinformação. Muita gente não entende que existem empresas, pessoas, influenciadores especializados em propagar desinformação em saúde. Isso é um mercado, isso movimenta muito dinheiro. Na historinha, os pais do personagem Fernando não querem vaciná-lo por terem ouvido boatos de que o imunizante faz mal. O menino então conhece Luca, cadeirante que conta que não pode andar porque seus pais não vacinaram contra a poliomielite.
Os personagens da Turma da Mônica, eles são muito queridos e muito conhecidos há 60 anos, né, por várias gerações, pais, avós, mães, as próprias crianças, os pediatras, outros médicos, né? E a gente sempre se utiliza desse recurso de trazer informações científicas para o universo do bairro do Limoeiro de uma maneira lúdica, de uma maneira simples, mas que nunca é uma maneira simplória. Então, dessa maneira, acreditamos que a publicação vai ajudar bastante aí com esse objetivo de esclarecer a população sobre a importância das vacinas. Érica é mãe de Cecília e reconhece a eficácia da história em quadrinhos como instrumento de conscientização das crianças e suas famílias para a importância da vacinação. É muito importante, né? Porque as crianças são influenciáveis e tendo uma informação correta, como nas revistas em quadrinhos, que trabalha todo um processo de verdade, de mostrar como as coisas funcionam e não só acreditar no que se vê em redes sociais, que é muito manipulável, né? Eu acho muito interessante também que ela sempre tenha acesso a tudo isso. Eu aprendi que a gente tem que tomar a vacina sempre. A média da cobertura vacinal no Brasil se manteve acima de 70% da população até 2015. Desde 2016, no entanto, está em queda, atingindo 52% em 2021, a menor em 20 anos. O ideal, de acordo com o Ministério da Saúde, é pelo menos 95% da população imunizada. Com a Covid-19, com a pandemia, infelizmente, os grupos anti-vacina conquistaram este feito. Minaram a confiança dos pais na vacinação e essas fake news realmente deixam esses pais inseguros. E deixar de vacinar, ou quando se perde a oportunidade de fazer essa vacina na época correta, o quanto antes nós controlarmos esse atraso, vacinarmos essa criança que deixou de ser vacinada, melhor. Isso vale para quem não tomou nenhuma dose, isso vale para aqueles que começaram o esquema e não terminaram. Vamos falar agora da tecnologia na internet. O 5G já é realidade aqui no Brasil e promete trazer automação também para as indústrias. Um levantamento da CNI está mostrando que, apesar de reconhecer a relevância da rede para a competitividade, a maioria das empresas sequer discutem essa questão. A instalação da 5ª geração da conectividade sem fio, que é uma coisa importante. Vamos observar. Nacional da Indústria mostra que 6 em cada 10 empresários consideram importante adotar a tecnologia mais avançada de internet, a 5G. Mas 54% das empresas ouvidas sequer discutem a instalação da rede. Isso porque, segundo os empresários, falta infraestrutura adequada para a implementação, o custo da tecnologia é alto e falta conhecimento do empresariado sobre o assunto. Metade dos entrevistados admitiram não saber as capacidades da tecnologia 5G. A falta desse elemento coloca dificuldades para o avanço da digitalização, afetando a competitividade da indústria e também de outros segmentos, como o agronegócio, como a saúde, como as cidades inteligentes. A tecnologia 5G não apenas torna a internet mais rápida e eficiente, ela também possibilita a conexão de vários equipamentos ao mesmo tempo sem perda da velocidade, o que torna possível a automação de máquinas, a robotização, o uso de veículos autônomos e várias outras tecnologias que precisam de uma internet com mais qualidade. Sem dúvida, um ganho para a produtividade da indústria. A transformação digital ela é essencial para a indústria brasileira se manter competitiva. Ela significa maior produtividade, redução dos custos, melhor utilização dos recursos e, portanto, redução dos impactos ambientais, outra tendência bastante importante no momento atual. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico fala da guarda de registro DTV, que deve seguir o prazo do Código Civil, para pretensão indenizatória, para também resguardar os direitos de terceiros em uma eventual ação de responsabilidade civil. Guarda de registros de TV deve seguir prazos do Código Civil para pretensão indenizatória, de acordo com decisão da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça.
O colegiado manteve decisão de segunda instância, entendendo que para resguardar os direitos de terceiros em eventual ação de responsabilidade civil, a emissora de TV deve manter a guarda de todos os documentos referentes à sua atividade enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência da pretensão indenizatória, conforme previsto no Código Civil. O caso julgado trata de uma ação de exibição de documentos, na qual o autor pedia que a emissora de televisão SBT apresentasse arquivo de reportagem sobre maus-tratos infantis, na qual foram expostos o nome e a imagem dele. Ele argumentou que precisaria ter acesso à matéria para tomar as medidas judiciais cabíveis devido ao potencial dano decorrente do conteúdo veiculado. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o prazo para a manutenção do arquivo de reportagens pela emissora deve ser o mesmo estabelecido no Código Civil para a prescrição da pretensão indenizatória, de 3 anos, porque o conteúdo se destina à instrução da ação de reparação civil. No STJ, o SBT alegou que o prazo de conservação de gravações transmitidas é de 30 dias e que não estaria obrigada a apresentar o material requerido pelo autor após esse período. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que deve incidir, por analogia, a disposição contida no artigo 1194 do Código Civil, que obriga a guarda pela sociedade empresária de todos os documentos enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência do direito correspondente aos atos neles consignados. Vamos falar agora das compras pela internet, chegando aí ofertas e outros acontecimentos do Natal. Compras pela internet aumentam entre a população. As vendas online chegaram a 15% do faturamento do comércio das empresas. O maior nível em mais de 2 anos, quando justamente tivemos aí a pandemia que estimulou as compras pela internet. Importante entender que esses dados são da Fundação Getúlio Vargas e também indicam que esse hábito de consumo já está presente, consolidado entre a população. Nia vai comprar um novo celular pela internet. A facilidade e o preço são as maiores vantagens. Eu gosto bastante de fazer compras, então eu já fico olhando ali, analiso o que eu vou querer comprar. Às vezes tem os cupons de desconto, né? Você acaba tendo uma vantagem melhor ali de comprar online. Quando eu tenho tempo, né, eu vou na loja, pesquiso. Aí eu não vejo que é mais caro, aí eu já entro na internet, aí eu já compro. Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que as vendas online foram 15% do faturamento do comércio das empresas no terceiro trimestre de 2023, o maior desde 2021, na pandemia, quando o índice chegou a 21%. As vendas online seguem uma trajetória de crescimento nos últimos 10 anos e a pandemia de Covid-19 fez impulsionar tudo isso. E mesmo com o retorno à normalidade, o nível de vendas online seguem superando os patamares pré-pandemia. É conveniente para o consumidor, quer dizer, você vai comprar um produto, você tem toda a informação disponível, fácil pesquisa de preço, você tem a avaliação das outras pessoas, recebe na sua casa. E isso não é uma questão passageira, é um crescimento sustentado de muitos anos. O Rodrigo criou há 8 anos esta loja de roupas coloridas com tamanhos grandes e dá dicas para quem busca sucesso nas vendas na internet. Você tem que fazer uma pesquisa, saber onde você vai estar agindo, né? Qual campo, quais são os seus concorrentes, o que eles estão produzindo, é a melhor leitura que você faz. Você sempre tem que estar trazendo, buscando aquele cliente, trazendo novidade. Cada um tem um tipo de gosto, então você sempre ir buscando e conversando com esses clientes, né? O pequeno, ele tem que se planejar para vender um produto para um público mais exigente, um produto mais personalizado, mais diferenciado. E aí, quem tenta sem fazer esse planejamento acaba tendo bem mais dificuldade, até medo de entrar na internet. Mas com o devido planejamento, o comércio digital ele é bastante interessante porque ele cresce. E ainda falando de internet, vamos falar agora do aumento entre as classes mais baixas do acesso aqui no Brasil, que é a classe D e E. Praticamente 4 vezes mais nos últimos 8 anos. Mas apenas 1 em cada 10 casas ou residências possuem aí renda e também tem um computador em casa. O que significa que o acesso então às redes hoje tem sido feito através de celulares.
Eriosvaldo está desempregado, mora com a esposa e os 4 filhos, mas nunca ficou sem internet, que ele usa na TV de casa e no celular. A internet hoje é uma arma de serviço de trabalho, né? A gente tem a internet hoje, eu sei o meu celular sem internet, eu não sou ninguém. Nos últimos 8 anos, os domicílios com acesso à internet no Brasil passaram de 51% para 84%. Em 2015, apenas 16% dos lares das classes D e E tinham acesso à rede. Hoje, eles são 67%. Um crescimento que foi mais forte de 2018 para cá. Já os domicílios conectados da classe C passaram de 56% em 2015 para 98% em 2023. Essas classes estão conseguindo aumentar o acesso a esse serviço, aumentar o acesso a oportunidades oferecidas pela internet, acesso a serviços públicos, acesso a cursos, a formação, e isso permite também que se busque emprego, se busque capacitação. Então, esse acesso da internet pelas classes C, D e E significa mais oportunidades e possibilidades, inclusive, de ascensão social. O que ajudou a popularizar o acesso à internet foi o celular, mas a navegação apenas por meio do aparelho limita a experiência do usuário, o que acontece principalmente nas classes mais baixas. A pesquisa mostra no conjunto que esse uso de múltiplos dispositivos, esse uso leva a um aproveitamento maior das atividades online e também ao desenvolvimento de mais habilidades digitais. Eriosvaldo gostaria de ter um computador. Como já sou senhor de idade, né? Acredito que a rede seria melhor, bem melhor, a gente mexer nos tecados, né? Isso também eu entrego cestas básicas também para a comunidade, né? E aí a gente divulga tudo, né? E aí seria melhor um computador que a gente já acessava direto. Vamos falar agora da inteligência artificial, que tem sido muito usada e é uma novidade que chega no Brasil e no mundo. O uso, então, indevido da inteligência artificial foi apresentado aqui no Brasil na divulgação das imagens falsas de nudes de umas alunas da escola lá do Rio de Janeiro. Isso levantou a discussão sobre a questão de se colocar como crime o uso indevido da inteligência artificial. Vamos observar essa discussão. A inteligência artificial usada de forma errada vem provocando situações constrangedoras e algumas até mesmo criminosas. A recente denúncia de que estudantes de uma escola particular do Rio de Janeiro usaram programas de inteligência artificial para fabricar falsas imagens de nudez de colegas provocou um debate sobre o que pode ser feito e também sobre o alcance da lei nesses casos. Então, existem consequências tanto de natureza civil, ou seja, a vítima pode processar quem fez a montagem numa ação de danos materiais e morais, e existem consequências penais previstas no Código Penal e, em especial, se envolver criança e adolescente, com a penalização do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas ali de reclusão de 1 a 3 anos. Para este advogado especializado em direito criminal, mais do que criar novas leis para punir situações como essa, é preciso que os pais eduquem os filhos, mostrando que existem limites entre crime e liberdade de expressão. Paralelamente ao Poder Legislativo analisar essa questão, criar leis mais adequadas aos novos tempos, é preciso entender que o Brasil precisa educar a sua juventude para o uso dessas novas tecnologias. Vamos falar agora de você que gosta de ler, mas é importante saber que o mercado editorial está passando por transformações, porque as vendas de livros no país caiu cerca de 6% de janeiro a outubro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. E justamente as feiras literárias que estão acontecendo são um incentivo para estimular o setor, que vem passando também por transformações nos últimos anos. Vamos conhecer as transformações e a questão da redução, então, das leituras aos livros de papel, aquela página impressa. Neste ano, a Júlia já leu cerca de
15 livros. Uma ajuda a mais para incentivar a leitura veio com um grupo que ela e as amigas criaram. Surgiu meio que de modo espontâneo, a gente viu que tinha gostos parecidos, ou então alguma lia uns livros diferentes, aí a gente queria também melhorar o repertório. 58 milhões de livros foram vendidos no ano passado pelas quase 3 mil livrarias espalhadas pelo país. O setor faturou 8% a mais em relação a 2021, mas neste ano o cenário não é tão positivo. O preço de papel disparou no período da pandemia por conta de toda a falta de oferta global e isso impactou o preço do livro. Nós vemos um crescimento em faturamento basicamente empatado com a inflação, quer dizer que não há crescimento real, e uma pequena queda no volume de vendas, que seria a venda real. O mercado editorial vive em constante transformação. Se por um lado, grandes livrarias fecham as portas, por outro, livrarias de bairro e vendas online equilibram o setor. O mercado de nichos também oferece mais um estímulo à leitura. Diego é apaixonado por histórias em quadrinhos e se engana quem pensa que é coisa para criança. Pode ser feita, por exemplo, denúncias de períodos de guerra ou então períodos pós-guerra, como a gente pode ver por aqui, ou até mesmo do dia a dia fazer alguma crítica mais construtiva por meio dos desenhos em si. São muitas as editoras que já apostam nesse segmento. Ele é muito diversificado o mercado, então quando a gente conta de histórias do Brasil, né, a gente acaba contando de cotidianos ou do imaginário do brasileiro. Então a gente vai explorar esse outro mercado. A leitura, ela te ajuda a entender o seu mundo, entender o mundo do outro, entender a sociedade ou não entender, ou ter uma perspectiva do que te cerca. Eu acho que é importante por isso. Vamos falar agora então das companhias aéreas que têm um prazo para apresentar um plano de redução de preços. Exatamente, baixar preços e também impedir o aumento abusivo das passagens. Essa, inclusive, é uma negociação que está sendo feita entre o governo e as companhias aéreas. Importante destacarmos que apenas em outubro, a inflação desse setor foi de quase 24%. Vamos observar. Como é que você está avaliando o preço das passagens aéreas nesse momento? Cara, a gente tá achando um pouco alto. Tá alto, tá muito inflacionado. Não tá legal, não. A passagem que a gente pagava em torno de 300, 400 reais, hoje está em torno de 1.000, 2.000 reais. Muito caro. Como eu comprei com antecedência, eu paguei um valor razoável, mas agora está bem alto. Em 10 dias, as companhias aéreas devem apresentar um plano com medidas para reduzir o preço das passagens. O anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, na noite desta terça-feira. O ministro se reuniu de maneira virtual com representantes das companhias aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, da Secretaria de Aviação Civil e das companhias aéreas. A gente tem dialogado com as companhias aéreas, já conversamos com a ANAC, que tem um papel muito importante nessa construção. Elas entenderam a importância de buscar alternativas e ficou de apresentar oficialmente ao governo federal, ao nosso ministério, nos próximos dias. E a gente tem trabalhado junto ao Congresso Nacional pela aprovação do FENAC, que é o Fundo da Aviação Nacional de estímulo e de crédito que fortalece o setor. A gente tem trabalhado, para poder votar matérias que possam ajudar também o setor da aviação. O preço das passagens aéreas vem subindo nos últimos meses. Segundo o IPCA 15 de outubro, calculado pelo IBGE, viajar de avião ficou 23,7% mais caro. As companhias aéreas alegam que a maior parte dos custos, cerca de 40%, se deve ao querosene de aviação. Mas o ministro de Portos e Aeroportos destacou que a Petrobras reduziu o custo do combustível em 14% em 2023. Na reunião, as companhias aéreas alegaram que ainda sofrem o impacto da pandemia. Com o Covid-19, 2021, as companhias aéreas passaram momentos muito difíceis e estão com problemas de fato de caixa, até para colocar aeronaves viajando pelo Brasil. Pra você ter uma ideia, algumas companhias aéreas estão com
20, 15 aviões em solo, porque não tem o dinheiro para poder fazer a manutenção ou comprar motor novo para poder voar pelo Brasil. Na hora que a gente tem menos aeronaves, significa que a gente tem menos poder de oferta. Apesar do preço mais salgado das passagens, há expectativa de crescimento do setor. A quantidade de passageiros domésticos deve aumentar 15% este ano, chegando a quase 100 milhões. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias dessa semana agradece a audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil e está chegando ao seu final. Antes de encerrarmos, vamos falar então da questão do artesanato brasileiro, que movimenta 50 bilhões por ano no Brasil. Inclusive são dados aí do Sebrae que mostra o número de profissionais da área dobrou em 2022. O Brasil já tem mais de 8 milhões de artesãos. E a procura justamente por produtos feitos à mão também está em alta. Em Brasília, foi possível observar o otimismo desse setor no 16º Salão de Artesanato, que aconteceu até domingo passado. Vamos observar. O evento em Brasília é uma das 3 maiores feiras de artesanato que acontecem no Brasil anualmente. O Salão do Artesanato, em média, costuma gerar R$4 milhões e 500 mil em vendas. A gente deve estar aí com 120, 122 estandes e assim, nós estamos aqui com mais de 80 mil peças expostas, né? Porque cada estande desse, ele vem com um número de artesãos que na realidade representam cooperativas de artesanato, né? O trabalho artesanal ele é muito desenvolvido por associações, por cooperativas, por coletivos. Então o artesão, quando ele vem, ele não está trazendo o trabalho só dele, ele está trazendo o trabalho de uma comunidade. A expectativa é de que cerca de 60 mil pessoas passem por aqui até o próximo domingo. Além de ver vários produtos do Brasil todo, eu fiz amigos nessa feira aqui, o pessoal do mamulengo, das esculturas aqui, eu compro coisas, ferramentas que eu uso para o meu trabalho, da cultura popular, de bonecos, de instrumentos. A gente tem essa riqueza do Brasil inteiro em um lugarzinho condensado, poder trocar uma ideia com as pessoas que fazem também. Eu já fiz assim, vamos no primeiro dia logo, que daqui a pouco acaba as coisas, é muito rico. O Brasil tem pelo menos 8 milhões e meio de artesãos. O setor representa 3% do produto interno bruto e movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano, de acordo com o Sebrae. As mulheres estão à frente do artesanato, como a mestre Vânia de Alagoas. Através do artesanato, a gente gera renda, a gente faz complementação de renda, a gente tira as pessoas da marginalidade. A arte e cultura, ela salva muita gente. O reaproveitamento de madeiras para fazer móveis e outras peças é o destaque do Amapá. Mais que 80% desse trabalho em madeira que vocês verem no Amapá é reutilização de madeira morta, gente. Nossos artesãos lá, eles seguem todos os protocolos para que não venham fazer desmatamento. Eles reaproveitam essa madeira, transformando em vários produtos lindos. Entre os mais de 100 estandes, com 500 artesãos de praticamente todos os estados brasileiros, também participam pela primeira vez representantes de uma comunidade indígena venezuelana. Somos mulheres indígenas, trabalhadoras, lutadoras. Estamos trabalhando, 34 mulheres, trabalhando artesana, collares, pulsera, brinco, rei, todo. Esse foi o Tele Brasil Notícias, que está chegando então ao seu final. Obrigado pela sua audiência e estaremos de volta com mais uma edição com toda a nossa equipe e nosso trabalho. Até lá. Tele Brasil Notícias.